Fala galera, depois de 2 meses estou aqui de volta. Esses 2 meses aí, vocês devem estar por dentro. Houve essa greve dos servidores públicos e entrar nos professores de faculdade também em muitas instituições. Não foi diferente aqui no Cefet de Nova Iguaçu. Então a greve ainda está rolando, mas as aulas devem voltar na próxima semana. E faltou uma ou duas aulas de eu gravar vídeo. A greve começou, desanimei um pouco, mas as aulas estão voltando aí, então o ânimo tem que voltar também. Eu não sei se eu vou gravar o vídeo da aula anterior também, porque foi meio que uma introdução para essa. Foi tirar dúvidas e uma introdução para essa. Então eu vou gravar provavelmente só esta, que a gente vai começar a falar sobre dinâmica. A dinâmica dos corpos, afinal, a gente está tratando sobre manipuladores. Manipuladores é um conjunto de corpos. Nós temos diversos elos, temos diversos corpos, então. E nós estamos tratando disso desde da primeira, desde a segunda aula. Então, como que esses corpos se comportam em conjunto na questão do movimento, velocidades e acelerações? A gente vai começar a tratar um pouco disso. Então, introduzindo o assunto, vamos lá. Tenho aqui de praxe as minhas imagens, fotos do quadro e minhas anotações sempre bagunçadas. Lembrando, né, isso aqui não é uma aula especializada, é apenas eu tentando transcrever a aula que eu tive para o YouTube. Talvez isso seja mais para mim do que para vocês, porque quando você ensina você aprende também, né? Mas vamos lá. A dinâmica dos corpos. Bom, imaginemos um corpo simples, apenas para introduzir o assunto. E nós temos analisado a princípio translações e rotações, certo? Do referencial 1, 2, 3, do referencial n em relação ao referencial inicial, referencial 0. E tratamos de matrizes de transformações, que também vão ser importantes aqui, e etc. Mas os movimentos de cada elo, de cada parte do manipulador, carregam consigo energia. Afinal, eles têm que realizar trabalho, certo? Então carregam consigo energia. E nesse princípio, tratando de forma acadêmica, a gente vai tratar dessas três energias: a energia cinética, a energia potencial e a energia dissipada de cada parte do manipulador em relação ao referencial inicial em relação à base. Então, pegando um modelo simplificado aqui, em que eu tenho apenas dois referenciais, o referencial inicial e o referencial 1, referencial inicial sempre vai estar parado, né? Por isso que se chama inicial. E vocês percebam, isso é intuitivo, que à medida que essa segunda parte se movimenta, nesse caso aqui temos apenas uma rotação, ela vai ter uma energia cinética. E sabemos que a energia cinética é a soma da energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação. Vou falar um pouco mais no próximo corte. Nós temos uma energia potencial, que aqui no caso, nessa matéria de robótica, vamos tratar da gravitacional. E temos energia dissipada, atrito e etc. Imagino que a gente vai tratar só do atrito aqui. Isso é intuitivo. Se o corpo está girando aqui, eu vou ter uma energia cinética, algo que realiza trabalho. Eu vou ter uma energia potencial, a gravidade vai estar agindo aqui. Eu vou ter uma energia dissipada. Imagina, por exemplo, que tem um atrito nesse giro desse corpo em relação à base. Então nós vamos aprender um pouco a como tratar isso, porque nós queremos simular no ambiente Simulink do MATLAB, um ambiente para simulações do MATLAB. E isso tudo tem que ser levado em conta. Vamos estar usando o SolidWorks também. Eu espero conseguir trazer vídeos explicando sobre isso e como usar. Então é isso que nós vamos estar tratando na aula de hoje, começando a tratar nessa matéria. Beleza, então vamos abstrair um pouco esse conceito. Temos aqui um corpo C qualquer, por isso essa forma
forma de amoeba, pode ser qualquer corpo. E esse corpo tem um centro de massa. Imaginemos que esse centro de massa esteja aqui. Esse círculo que eu desenhei, CM, centro de massa. Esse corpo, galera, qual é o símbolo que o professor usou? Aqui tem um círculozinho. Esse corpo, galera, ele tem uma rotação, indicada por essa setinha. Ou seja, ele tem uma velocidade angular. Faltou dizer que esse corpo, vamos supor que ele está no referencial 1. Então esse aqui não é referencial inicial, ok? Então esse corpo está girando, galera. Então ele tem uma velocidade angular de 1 em relação a 0, certo? E também vamos supor que ele tem uma aceleração angular de 1 em relação a 0. E galera, vamos supor também que esse corpo está em movimento translacional também. Ou seja, ele tem aqui uma aceleração. Bom, se ele está em movimento translacional, a gente não vou saber explicar em detalhes o porquê ainda, mas podemos colocar no centro de massa dele um outro referencial. Vamos chamar de x1 barra e z1 barra, y1 barra, para denotar o referencial no centro de massa desse corpo. Então esse corpo tem translação e rotação. A translação não é a mesma para todas, até onde eu entendi, não é a mesma para todas as partes do corpo, para todas as partículas do corpo, mas a rotação é a mesma sim para todas as partes do corpo. Então nós podemos começar a tratar da energia cinética. Vamos lá. Energia cinética. Minha letra deu uma piorada, já faz 2 meses que eu não uso essa mesa digitalizadora. Sabemos que o que? Que a energia cinética é igual a energia cinética de translação, botar um T, mais a energia cinética de rotação. A energia cinética de um corpo rígido é a soma dessas duas, em que a energia cinética de translação é meio de mv ao quadrado. Que essa aqui é uma fórmula, a gente aprende que essa fórmula pode ser usada para partículas. Ela é para partículas. Isso a gente aprende lá em física. Mas se um corpo rígido não tiver rotação, tiver apenas translação, pode se aplicar nele também. Agora, se um corpo rígido tiver também rotação, então eu aplico essa fórmula aqui nele, pois eu posso decompor o movimento desse corpo em um movimento translacional e um movimento rotacional. Ou seja, se ele está aqui e vem para cá, e nesse caminho ele translada e gira, eu posso muito bem fazer o mesmo caminho em que ele vai daqui para cá só transladando, e chegando aqui ele só gira. Então o movimento original dele é os dois ao mesmo tempo, rotação e translação, mas eu posso decompor, tratando um de cada vez, porque no final vai ser como se ele tivesse primeiro transladado e depois rotacionado. Enfim, são conceitos físicos importantes, legais de lembrar, né? Impressionar os outros, por que não? E temos que a energia cinética de rotação é igual a meio do momento de inércia do corpo. Não vou saber explicar direito o que seria isso, você pode pesquisar aí no YouTube. Vezes a velocidade angular do corpo ao quadrado. Podem ver que as duas são bem parecidas. Lembrando, nessa aqui você pode pegar qualquer parte do corpo, e nessa aqui você pega o centro de massa. Beleza? Então vamos lá. Energia cinética de translação. Aqui estamos tratando de forma matricial, né? Isso é importante. Então vamos tratar de forma matricial.
nós temos que o vetor posição, vamos lá, o vetor posição do centro de massa 1, que é do corpo 1, em relação à origem do referencial 1, é conhecido. É conhecido. Bom, então, ou seja, a distância do centro de massa até a origem do referencial 1 é conhecida. Beleza? E isso é um pouco intuitivo também, porque o corpo a gente vai estar, se eu não me engano, moldando ele no SolidWorks, e o SolidWorks já te entrega muita coisa. Ou seja, no final eu quero saber tudo em relação ao referencial inicial, certo? Então eu consigo saber qual é a posição do meu centro de massa em relação ao referencial inicial. Fazendo o que? Multiplicando pela matriz de transformação. Que lá nas primeiras aulas eu já mostrei um códigozinho de como conseguir ela. Vezes esse vetor aqui em cima. N1 em relação a 1. E aí eu consigo o vetor posição do centro de massa em relação ao referencial inicial. E daí você já pode imaginar o que vai vir, né? Se eu tenho vetor posição, eu derivo e encontro a velocidade. Lembrando que esses caras aqui a gente já tem também. Os Qs a gente já tem. Q1, A, Qn. As velocidades também. Q1. Sinceramente agora eu não tô 100% lembrando o que são os Qs. Já faz algum tempo que eu não toco nessa matéria. E temos as acelerações. Mas ainda bem que eu estou gravando esses vídeos que eu posso ver as minhas conclusões anteriores. Esse aqui nós já temos. Podemos conseguir o jacobiano linear do centro de massa 1 em relação a zero, aplicando aquela função no MATLAB que é o jacobiano. E para essa função no MATLAB eu passo esses argumentos. Isso aqui são vetores, né? Geralmente em livros eles colocam em negrito, mas aqui não dá. E esse jacobiano eu uso para conseguir a minha velocidade do centro de massa em relação ao referencial inicial. Ou seja, também para fazer uma transformação vezes o vetor Q de velocidade. Então eu tenho a minha velocidade do centro de massa, galera. Ou seja, como é que é a fórmula da energia cinética de translação? E igual a m meio de mv ao quadrado. A massa vamos ter. Eu só preciso do v. Ou seja, a energia cinética de translação, vou botar que nem o professor, vou botar um Czinho aqui do lado, é igual a meio da massa do corpo 1 vezes a velocidade ao quadrado. O problema é que aqui nós estamos tratando de matrizes e vetores. Então, esse velocidade ao quadrado, vamos fazer o quê? A transposta desse vetor vezes ele mesmo, que dá no mesmo. Que aí vai funcionar. Velocidade do centro de massa 1 em relação ao inicial, transposta vezes velocidade do centro de massa 1 em relação ao inicial. E isso aqui é para N corpos, tá, galera? Aqui estamos tratando de um só, mas funciona para N corpos. Beleza. Vou dar uma pausa aqui só para me localizar. Beleza. Então aqui multiplicamos o vetor pela sua transposta, porque a energia é um escalar, estamos trabalhando com vetores.
Então a gente multiplica ele pela sua transposta. Agora a energia cinética de rotação. Beleza. É bem parecida com a de translação. A energia cinética de rotação, CR, Cristiano Ronaldo. A energia cinética de rotação é meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Só que aqui nós estamos trabalhando com vários referenciais. Então o que nós vamos ter na verdade não é o momento de inércia, é o tensor de inércia. Que é uma matriz, pelo que eu entendi, é uma matriz de momentos de inércia e de produtos de inércia. Faz muito tempo que eu tive minha álgebra linear. Foi péssimo. Cá entre nós. Foi o primeiro período de pandemia. Os professores estavam se adaptando, os alunos também. Não culpo o professor. Foi realmente um momento. Isso prejudica, mas tá tudo bem. Irei suar ereis. Um tensor de inércia. Tensor de inércia, galera, é uma matriz simétrica, ok? Isso vai ser visto, segundo o professor, com mais detalhes na próxima aula. Então não vou saber explicar tudo aqui. Infelizmente. É uma matriz simétrica. Ou seja, a da diagonal principal para cima é igual a mesma coisa da diagonal principal para baixo. Menos z de x. Aqui é a mesma coisa. Vou botar dois tracinhos aqui. Só repetir. Essa matriz, galera, quando for fazer as coisas no SolidWorks, a gente botar os referenciais corretamente nos lugares deles, esses softwares de CAD já entregam pra gente esse tensor de inércia. Então vai ser uma coisa que a gente já tem. Então vamos continuar. O vetor de velocidades angulares é uma coisa que a gente consegue também pelo jacobiano angular de 1 em relação a 0 vezes Q. Q ponto. Que é velocidade, né? Ou seja, a energia cinética de rotação 1. Lá em cima eu botei 1. Aqui. 1 é meio. E nós vamos botar nessa ordem aqui para a multiplicação poder acontecer. É que quando você trabalha com vetores e matrizes, tem que mudar um pouco as coisas. A gente vai ter que botar essa matriz do tensor de inércia entre as velocidades angulares. Porque lembra que a velocidade angular é ao quadrado, então eu posso a velocidade angular vezes velocidade angular. O centro de massa 1 vezes 1, 0. Para a multiplicação fazer sentido. Talvez nem precisava desse colchete aqui. Mas deixei para ficar bonito. Então a energia cinética total, como a gente já viu, é a soma das duas.
Beleza. Então agora vamos tratar da potencial e da dissipativa. Um tensor de inércia. Aí, por exemplo, para 6 corpos, no caso do antropomórfico, né? Basta fazer o somatório. Não tem muito mistério não. Então, somatório. Energia cinética de translação N mais energia cinética de rotação N, que vai de N igual a 1 N. No caso é 6, né? N igual a 6. Beleza. O professor diz que essa parte é mais fácil do que o que a gente tem visto até o momento. Porque é meio que uma fórmula de bolo. Beleza, vamos falar da potencial e da dissipativa agora. Não tem muito o que falar sobre elas. É só um detalhe sobre o tensor de inércia. Não sei se eu entendi muito bem essa parte, mas parece que o software CAD te dá o tensor de inércia do centro de massa, né, do corpo em questão, em relação ao referencial. Essa parte que eu não entendi muito bem. Mas, enfim, parece que o CAD ele não vai te dar o tensor de inércia em relação ao referencial inicial. Mas você pode fazer uma transformação para conseguir em relação ao referencial inicial, ou vice-versa. Se você tem um, você consegue outro. E o CAD vai te dar um dos dois. Mas enfim, a potencial e a dissipativa não tem muito o que falar, galera. Potencial é... vamos estar tratando mais da gravitacional mesmo. Ou seja, a gente sabe que a energia potencial é mgh, em que g é a gravidade. Em 3 dimensões, a gravidade ela está no eixo z, né, para baixo. Então o vetor g é 0, 0, menos g. A energia potencial gravitacional, então, energia potencial então do translacional, ela vai ser menos mgh. E o h é realmente a distância do centro de massa até o chão, até o referencial inicial, certo? Afinal, a gente está tratando de um manipulador. O manipulador ele vai estar no chão, né? Aqui é o chão. Aqui tem a primeira parte dele, a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte, e por aí vai. Aqui é a ferramenta. E qualquer centro de massa que eu pegar aqui, por exemplo, vamos supor que tem um centro de massa aqui, o H dele vai ser a distância daqui até o chão. Que é igual ao vetor centro de massa em relação ao chão. Então isso tudo nós já temos, portanto essa parte é fácil de calcular. E a energia dissipativa também é uma fórmula de bolo. É meio da coeficiente de dissipação, não sei muito bem o que é isso, vezes a velocidade ao quadrado. No nosso caso, essa é a nossa velocidade, é o Q ponto. E o Lagrangiano, galera, é energia potencial. É energia cinética, mas é energia potencial. Não sei muito bem o que a gente vai fazer com o Lagrangiano ainda, mas é isso aí. Realmente não tem muito o que falar dessa parte, é a fórmula de bolo. E agora a gente vai falar um pouco da dinâmica inversa. Essa parte que eu acho que vai ser mais chata. Assim, dessa parte da matéria. Vamos ver. Então beleza, galera. Agora a gente vai ver como a gente consegue o nosso vetor de torques do manipulador. Agora eu não tenho certeza se é o torque das juntas. Acho que é o torque das juntas. Então a fórmula é essa aqui. O torque é
a derivada em relação ao tempo, a derivada parcial do Lagrangiano em relação ao vetor de velocidades, menos a derivada parcial do Lagrangiano em relação ao vetor de posições, mais a derivada parcial das energias dissipativas, acredito, em relação às velocidades. Beleza? Aqui abre em 2, menos L, abre em 2 também. Beleza, essas são as dissipativas. Então aqui eu tenho tanto a minha translação, né, força igual a massa vezes aceleração, quanto a minha rotação. Momento igual a... esqueci qual o nome desse I. Beleza, vi aqui. Momento igual a momento de inércia vezes a aceleração angular. Então nós sabemos que podemos abrir isso aqui por causa do Lagrangiano, né? Que é a cinética menos a potencial. Então, a derivada parcial do Lagrangiano em relação à energia cinética em relação ao vetor de velocidades menos a energia potencial em relação ao vetor de velocidades menos energia cinética em relação ao vetor de velocidade de posição mais a potencial em relação ao vetor de posições e mais as dissipativas, né? Em relação ao vetor de velocidade. Então, a energia potencial não depende de velocidades a princípio. Independente da velocidade do corpo, a energia potencial é a mesma. Por isso que essa parte aqui vai para zero. Então eu vou ter o resto. Abre, menos, mais. E vou desenvolvendo, ou seja, o meu torque na junta 1 é essa fórmula aqui. Isso se aplica para N juntas. Beleza? Ou seja, como ficaria o antropomórfico? Isso a gente vai ver mais pra frente. Portanto, não é possível dar tantos detalhes agora. Para o caso do antropomórfico, o vetor de torques das juntas é a matriz de massa, uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. O professor disse que é assustador. Vezes o vetor de acelerações, mais H1, mais H2, que a gente vai ver de onde que eles saem, mais esse G aqui, que é em relação às potenciais, mais esse vetor D, que é em relação às dissipativas. Então tudo aqui a gente vai ver de onde sai. Claro, a gente já sabe que tudo vai sair daqui, mas por exemplo, o vetor G vai sair todo daqui, o vetor D vai sair todo daqui, dessa parte. A matriz de massa, se eu não me engano, vai sair daqui. E esses dois H's vai ser uma mistura dos termos aqui. Então a gente vai ver mais pra frente. E essa aqui é a inversa, né? A direta seria desse jeito aqui. Lembrando que isso é... Ou seja, se na direta a gente consegue o A através da força e da massa, e o alfa através do momento de inércia e do momento, aqui na inversa é o F igual a MA e o M igual a alfa I. E percebam, né, que essa fórmula aqui em cima, forma de bolo, é similar a esse sistema de segundo grau que a gente vê muito em controle. O sistema de segundo grau ideal, digamos assim. Então, a gente já vê que a gente vai usar muito controle nesse projeto, nessa matéria. Porque eu vou ter o meu sistema, né? E ele vai ter que ser controlado. Então, a princípio da última aula foi isso. E o professor disse que essa é toda a matéria de dinâmica, mas claro, não detalhada. Vai
ser detalhado nas próximas aulas, quando acabar a greve. E eu espero estar aqui para poder trazê-los. Isso aí. Valeu, galera.